pessoal, tá começando um podcast do Serviço Social. Hoje a gente vai falar um pouco da história do movimento negro aqui na cidade de Campinas, mais especificamente. Primeiro eu vou contar um pouco para vocês, né, como é que foi essa história de Campinas, como é que ela virou uma cidade. Antes, lá pela metade do século XVIII, era só um bairro da vila de Jundiaí, o bairro rural do Mato Grosso. E aí, lá em 1767, tinha cerca de 185 pessoas, 190 pessoas. Pouca coisa hoje, a gente sabe. Mas para a época já é o suficiente aí para começar a crescer. E aí, no mesmo século, começou a chegar alguns fazendeiros com o objetivo de plantar cana-de-açúcar, instalar seus engenhos e tal. E aí isso começou a trazer uma dinâmica econômica, política e até social para aquele bairro, né? Então foi crescendo, ganhando outros nomes, enfim, e até que virou a cidade de Campinas em 1842. E com todo esse processo de evolução, né? O que antes era uma plantação de cana-de-açúcar, né? De maneira mais hegemônica, virou mais fazendas de café, né? O café que foi tomando mais poder nesse tempo aí. E aí isso começou com mão de obra escrava, né? A gente sabe que na época tava com um pico aí de escravidão, um pico de importação de escravos, como se era chamado na época. E aí também em Campinas não era diferente. Todo esse trabalho foi feito com mão de obra escrava. E aí a cidade foi crescendo e se industrializando, a partir principalmente de 1937, 38, com o plano Prestes Maia, que, bom, não vou entrar em detalhes agora porque não vem ao caso. Enfim, começou a ter um desenvolvimento maior, né, por conta do crescente parque produtivo, né, de fábricas, de agroindústrias e de estabelecimentos diversos, enfim, o que atraiu muitos migrantes por causa da oportunidade de desenvolvimento mesmo. E aí Campinas, hoje em dia, conta com uma área de 800 quilômetros quadrados e uma população de mais ou menos aí 1,2 milhões de habitantes. Só que, como nem tudo são flores, essa cidade é muito linda, muito maravilhosa, cresceu muito bem, mas cresceu com mão de obra escrava e foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Por terem uma grande concentração de fazendeiros que contava com essa mão de obra escrava, não é? A população campineira aderiu muito tarde à abolição escravista, né? E só por pressão internacional, mesmo por parte da elite estrangeira, porque se fosse por eles mesmos, eles não tinham abolido, não. E isso trouxe consequências, né? Campinas hoje conta com muitos polos de concentração de povos indígenas, negros e pardos que foram excluídos das regiões mais centrais, né? Gerando o que a gente chama de favelização do seu território. Essa população detém os menores índices de riqueza da cidade, minha gente. E a marginalização em relação a essas etnias exclusas também surgiu a partir disso, né? Também é consequência, né? Ela é causada pela desigualdade social na qual elas se encontram, resultando em baixos níveis de renda, né? Como eu já disse, escolaridade e acesso a oportunidades. As oportunidades não são iguais e essa população sofre muito com isso. Além disso, o racismo e outras formas de discriminação racial, social que esse povo sofre cotidianamente também faz parte de uma das listas das consequências aí de ser a última cidade a abolir a escravidão, né? Dificuldade de integração, inclusão à sociedade, ataques ofensivos direta ou indiretamente e falta de recursos compensatórios entrou aí também no leque de consequências. Complicado isso daí, fala a verdade. Enfim, à medida que esse povo foi sequestrado de sua terra, né, e trazido para cá para poder trabalhar de forma escrava, não é? Eles trouxeram também a sua cultura, querendo ou não, a sua identidade, o seu modo de se comportar, de se relacionar, eles também trouxeram. E essa cultura de matriz africana é símbolo da história, da ancestralidade e compõe praticamente metade da cultura sócio-histórica do nosso país, né? E aí, para contribuir não só para a luta antirracista e contra toda discriminação e intolerância com a cultura, a religião,
a linguística africana e muitos outros conceitos que são inferiorizados e criminalizados através da estrutura atual no Brasil, né? Uma estrutura racista mesmo, né? Que exclui e que criminaliza todo tipo de questão preta aí. Enfim, para contribuir para essa luta e também para a preservação histórico-cultural desses grupos mesmo, suas lutas, suas resistências, existem diversos movimentos sociais, espaços nas cidades que eternizam essas memórias. E aí eu vou falar um pouco sobre esses diversos grupos e alguns pontos históricos, alguns pontos turísticos, enfim. Então, o primeiro deles é a Associação dos Religiosos de Matriz Africana de Campinas, a ARMAC, que foi criada entre 2003 e 2004, que foi resultado de uma demanda, né, que se sentiu aí a partir do debate estadual mesmo da pauta étnico-racial de matriz africana. Tem também o Encontro da Juventude de Terreiro, RMC, que nasceu aí devido a atos publicados de intolerância religiosa e de espaços escolares, né, em espaços escolares. Esses encontros ganharam uma grande visibilidade e fortaleceram o diálogo entre os jovens, e aí eles se aproximam e discutem diversos assuntos, questões entre tradição e juventude, desafios acerca da vivência nos espaços de sociabilidade, políticas públicas para jovens de terreiro, conversas sobre sexualidade, brincadeiras e jogos, espaços para ouvir as experiências dos mais velhos, enfim. E basicamente consiste num importante momento aí de troca e aproximação entre os jovens de Umbanda e Candomblé. Esse evento também possibilitou o fortalecimento dos jovens nos demais encontros e ações dos religiosos. Incentivou que muitas das casas e ilhas começassem a dialogar mais com a juventude dentro dos próprios terreiros. Porque, além de racista, o nosso país também é etarista, né? Então, a juventude acaba perdendo espaço independente de onde ela quer entrar. Enfim, tem também o coletivo Saravaxé, ele foi fundado em 2014. Ele se apresenta como um grupo de pessoas ligadas às religiões afro-brasileiras que não necessariamente estejam em um terreiro ou sejam sacerdotes. Diferente dos outros grupos que eu já citei, é preciso estar vinculado a um terreiro ou ser um sacerdote aí. Então aqui o grupo aceita adeptos e simpatizantes que querem de alguma forma contribuir efetivamente com uma construção de parceria, companheirismo e fé, tendo como foco diversas articulações religiosas, desde a formação política em si, mostrando que não são a minoria, entendendo que juntos podem estabelecer a relação de ajuda mútua entre irmãos, e casas que necessitam de algum apoio, como projetos, trabalhos socioculturais, enfim. Tem também a Banda Humanitária dos Homens de Cor, ou também conhecida como Corporação Musical dos Homens de Cor. Ela foi fundada em 1933, já é mais antiga, e teve como objetivo a inserção de negros através da musicalidade e do aprendizado de instrumentos de bandas. Era parte da estratégia de luta e dignidade, segundo os autos encontrados na divulgação do projeto. Eles estão na Rua Lusitana 127, aqui em Campinas. Tem também o Ponto de Cultura Ibaô, que são capoeiristas e salvaguarda em Campinas. Esse ponto de cultura é um dos espaços que se organiza sob a influência da política dos pontos de cultura. Foi fundado em 2007 e ele começou a sua imobilização através de integrantes do Centro Cultural de Capoeira Raízes do Brasil, somando também aí em toda a vivência da capoeira, em todos os seus aspectos, principalmente ali na região noroeste de Campinas. Tem também um dos mais antigos grupos que agregam aí a cultura popular, poesia e articulação das culturas negras, que é Urucunguns, Puitas e Quijengues, complicadinho aí de falar. Foi no final da década de 1980, a professora Raquel Trindade foi convidada a ministrar algumas aulas no curso de extensão sobre danças folclóricas, ali no departamento de dança da Unicamp. E aí, na época, foram abertas 45 vagas para alunos e funcionários, né? Só que aí, rapidamente, as ações do grupo ganharam um peso e aí precisou se organizar para além do curso de extensão. E é aí que se formou esse grupo, né? Urucunguns, Puitas e
quijengues. Difícil, hein? Urucungus, puitas e quijengues. Que levou as suas atividades para fora aí do espaço acadêmico da Unicamp, que é de fato, né, a proposta aí de um curso de extensão, só que manteve as suas raízes vinculadas às pesquisas das culturas populares e tradições negras folclóricas. Desde aí de que o grupo se tornou autônomo, ele passou a ocupar diversos endereços como sede e atualmente, mesmo sem uma documentação regularizada e apoios financeiros, que é uma dificuldade também nesses grupos sociais, estão em equipamento público vinculado à Secretaria da Cultura e FEPASA, na Vila Teixeira. Passando aí então dos movimentos sociais, a gente vai fazer agora uma rota turística, vou trazer só alguns pontos principais da cidade de Campinas que relembram, que trazem, que mantêm viva essa memória, né? Mantém viva essa cultura do povo negro que foi um dia escravizado, né? Temos aí a estátua da Mãe Preta, que retrata uma mulher negra com um corpo desproporcional em relação à cabeça, o que indica aí uma desvalorização da intelectualidade negra. Hoje ela está localizada na rua Cônego Ciprião, na região central de Campinas, e ela é uma réplica da mesma estátua, não é? que tem em São Paulo. Ali na mesma região que está a estátua da Mãe Preta, tem o Cemitério dos Cativos. Existe uma placa ali em memória da área onde pessoas escravizadas eram sepultadas. A praça construída atualmente fica acima do cemitério da época, não é? O segundo ponto muito importante na cidade de Campinas é o Largo do Rosário. O Largo do Rosário fica ali na Avenida Francisco Glicério, uma das principais da cidade de Campinas. E essa praça, né, ela abrigava a matriz de Nossa Senhora do Rosário, que era uma igreja gerida por uma irmandade composta de pessoas negras. A igreja foi demolida e teve objetos religiosos preservados e levados para uma nova construção lá no Jardim Chapadão. Mais um ponto aí, na Praça 15 de Novembro, que antigamente era o Largo de Santa Cruz, né, foi instalada uma placa que rememora a história de Elesbão, que era um homem negro escravizado, que foi assassinado naquele local, supostamente por ter matado um capitão, supostamente, né? E aí, mais do que visibilidade de dor e sofrimento, é importante reforçar, né, o significado de resistência da população negra, né? Um outro ponto também muito importante é a Casa de Cultura Tainá, que é uma entidade cultural e social sem fins lucrativos, fundada lá em 1989 pela Vila Castelo Branco e moradores da região. Sua missão é possibilitar o acesso à informação, potencializar a prática cívica e a formação da identidade cultural, visando contribuir para a formação de indivíduos conscientes de participação ativa na comunidade. Uma coisa muito bonita, né? Essa missão é muito bonita e também tem tudo a ver com o nosso projeto aqui do serviço social. A casa atende indiretamente uma média de 450 crianças e adolescentes e 1.350 pessoas por mês, por meio de eventos, seminários e exposições realizados fora da entidade. E por fim, a gente traz aí o Rotas Afro, que é um projeto de afroturismo cujo foco é promover ações para resgatar e contar a história afro-brasileira de uma forma positiva, responsável e fiel à luta negra, à luta antirracista. Esse projeto tenta unir o lazer ao resgate da memória, cuja herança cultural é reconstruída aí a partir da visitação guiada a praças, ruas e lugares cotidianos da cidade, como esses outros que eu já citei para vocês. Muito bem, agora a gente vai escutar um bate-papo que a gente fez com o Vitor. O Vitor é assistente social da CPTI do Parque Shalom. A CPTI é uma instituição de assistência social e educação não formal que atua no atendimento e na promoção da garantia de direitos de crianças, adolescentes e de grupos familiares, no geral, né? Essas atividades contribuem com o desenvolvimento social e cultural de milhares de pessoas do distrito de Nova Aparecida, que fica ali na região norte de Campinas, né? Dentre os programas que se disponibiliza, eles têm o CCII, que é o Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional, o CESF, que é o Serviço Especializado de Proteção Social à Família, entre outros projetos, né, de suma importância e relevância social, como Ler a Vida, Movimento Cidadania, Grafite, Futuro Conectado e vários outros. Eles possuem algumas unidades, né, ali na Vila Mendonça,
no Fórum da Família, o Shalom e o Regina Amélia. A gente vai ficar agora então com o bate-papo que as meninas, a Ana Lídia e a Carol, fizeram com o Vitor. Eles vão falar um pouco sobre um evento, o Sarafro, que é o sarau. Pega aí o bate-papo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Lídia, eu sou aluna do curso de Serviço Social da PUC Campinas e eu tô bem feliz em estar participando aqui do grupo, onde a gente vai ter esse bate-papo bem importante para a gente entender e compreender a dimensão desse evento, desse sarau cultural que acontece no território do Shalom. E fico mais empolgada ainda em saber que o Vitor vai participar e vai compartilhar com a gente todo o conhecimento dele e toda a compreensão e a relevância, né, que ele vai nos passar das informações do sarau, da sexta edição do sarau. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, sou da turma da Ana Lídia e muito obrigada, Vitor, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente esse tempinho e vamos lá. Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com as informações que vocês desejam, viu? Vitor, acho que para a gente começar essa conversa, o que tu acha de te apresentar e falar para nós um pouquinho da tua trajetória enquanto assistente social? Bom, meu nome é Vitor, eu sou assistente social, eu tenho 30 anos. A minha história na assistência começa em 2016, quando eu adentro a faculdade. E já corri atrás de estágio, fui educador social, trabalhei na parte de coordenação de serviços, de convivência e fortalecimento de vínculo. E o Shalom é a minha primeira experiência enquanto assistente social. Muito legal, Vitor. Você já tá há um tempão com eles, então, né? E eu queria saber sobre como vem sendo essa experiência no Sarafro. Já tá na sexta edição, então como que é? De onde que surgiu? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre esse evento? Sim, nós estamos na nossa sexta edição do Sarafro. O Sarafro, ele nasce lá em 2016 e ele vem com um objetivo muito de poder celebrar, né, a cultura preta, principalmente porque o nosso território é um território de ocupação, tem pessoas, né, de origens africanas que trazem na sua raiz, na sua história, a pretitude. E a gente entendeu que muitas vezes as pessoas não se apropriavam dessa cultura, não se apropriavam da sua raça, da sua história, da sua trajetória. E a gente pensou como que a gente poderia montar uma ação que pudesse trazer as raízes, né, celebrando de uma maneira cultural, com essa comunidade. Então, o Sarafro vem e potencializa a dança, ele potencializa a arte, a poesia, o cantar, o dançar, trazendo esse olhar para as africanidades, trazendo para as realidades, para as histórias e trajetórias das pessoas. Então, esse é meu terceiro sarafro, né? Eu vivenciei 2 sarafros remotos durante o período da pandemia. Esse é meu primeiro sarafro presencial. Eu estou muito ansioso para ver aquela comunidade cheia, ver as pessoas se expressando. É um movimento muito alegre, muito festivo no território. Nossa, Vitor, que lindo isso que está nos trazendo. Realmente é muito importante e muito relevante esse resgate que é proporcionado, né, que vocês estão proporcionando para essa comunidade. E eu estava vendo aqui, essa sexta edição, ela tem enquanto tema, né, a Kizomba, celebrando as nossas ancestralidades. E eu acho que é isso, né, que tu estava nos trazendo, e vem muito de encontro a esse resgate às raízes, a esse resgate da cultura afro, da cultura preta. E eu queria entender, assim, como que vocês conseguem trabalhar e preparar a comunidade, os usuários do serviço, para
para o momento e para o dia do sarau? Bom, a gente faz um movimento do começo do ano. Então, assim, o Sarafro é a nossa entrega final, bem dizendo, né? Então, ao longo do ano todo, a gente vem preparando o serviço para isso. Então, já na nossa semana de planejamento inicial, a gente já pensa em datas, movimentos, como que a gente quer estruturá-lo. E quando as atividades retornam, né, a gente já vem num movimento de explanar para os usuários e principalmente para os que vão chegando, né, porque é um fluxo de entrada e saída de usuários, de educandos. Então, desde quando eles chegam, a gente já, a gente tem um Sarafro, o Sarafro é isso. Bem, e as pessoas já são acostumadas com essa ação, então elas compõem mesmo. Então, desde o primeiro dia do ano, a gente já fala de Sarafro, porque a gente sabe que essa é a nossa entrega final. E aí você falou do tema, né? A gente pensou muito num movimento de celebração e das nossas ancestralidades, porque esse ano o CPTI completa 30 anos de existência, né? E nesses 30 anos muita luta foi vivida. Então a gente pensou em unir tanto a celebração, né, que vem do Kizomba, mas também de pensar nas nossas ancestralidades para retomar a origem do CPTI, da onde que a gente da onde nasce esse desejo de falar sobre a nossa história, sobre as nossas raízes e os nossos percursos. Ah, que incrível, Vitor. É muito importante, né? Muito empoderador para as pessoas daquele território. Eu queria te perguntar se nesse tempo você vem percebendo um aumento do público de outros territórios. Se o Sarafro tem conseguido se expandir de uma forma que saia ali do território e consiga se expandir para outros lugares. Se você tem percebido isso, se isso está nos planos de vocês, como que isso está sendo? Sim, Carol, no primeiro ano e no segundo, nos 3 primeiros anos, né? O Sarafro era composto pela equipe Shalom, era composto pela comunidade Shalom e algumas apresentações e manifestações artísticas das outras unidades do CPTI. Né? Então vinha gente da Vila Mendonça, do Serviço de 6 a 14, do Regina Amélia, né? Do Adolescer e do Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional. Então a gente tinha muita essa participação. Quando a gente chega no quarto Sarafro e isso vai para o remoto, a gente percebe que chega gente de outros territórios, vou melhorar, ainda aqui na região norte, mas que não fazia parte de nenhuma das unidades do CPTI, que acessou a informação por algum amigo, algum colega e desejou participar. Já na quinta edição, a gente pensou, bom, tá remoto, a gente pode conversar com outros espaços, né, outros equipamentos, outros serviços. E aí a gente conseguiu articular, né, com o Progem, com a Firma Casa. A gente recebeu vídeos também de escolas de outros territórios, né? Tinha pessoas da leste participando, noroeste. Centro de saúde, né, que tá ali no Santa Bárbara. Então, assim, foi um movimento do último Sarafro significativo, onde houve a participação de outros territórios, de outras pessoas dialogando com a gente sobre o Sarafro, né? E aí, a gente percebeu essa movimentação e aí a gente fez uma reflexão esse ano de, por exemplo, bom, essas pessoas participaram ano passado e como que a gente poderia manter a participação deles, mesmo sabendo que é tão distante, eles não conseguiriam, talvez, se deslocar até o Shalom. E aí a gente pensou nesse ano na construção de um pré-sarafro, que vai acontecer no dia 4, a partir das 3 horas da tarde no canal do YouTube, onde algumas OSCs, né, de outros territórios que não conseguem estar conosco no dia 9
farão parte, né, contribuindo com vídeos das suas manifestações artísticas, e isso será transmitido ao vivo pelo YouTube, né, no dia 4. Então, a gente, além de valorizar o que foi construído, né, da participação externa de outras pessoas, a gente manteve um formato remoto para que essas pessoas continuassem a participar conosco. E para a gente está sendo incrível poder dialogar sobre, né, as africanidades, a prostitude com as outras regiões aqui de Campinas. Nossa, Vitor, é essencial essa tua fala para que a gente consiga compreender a importância do trabalho em rede, né? Dessa articulação com os demais territórios, com os demais serviços. E o resultado, né, é esse que estamos trazendo, é o fortalecimento do serviço, o fortalecimento do projeto, é a expansão dos territórios e da abrangência, que faz com que seja ainda mais linda, né, esse evento que vocês vêm organizando, né, essa grande celebração de final de ano, eu diria, né, é muito impactante para a gente estar sabendo que vocês estão conseguindo atingir tantos territórios assim. E que bom que ainda vão continuar, né, se readequando no formato que essas pessoas permaneçam dentro desse projeto. É incrível, muito obrigada. E falando nisso, mesmo tendo essa dificuldade de distância, no presencial, vocês tiveram inscrições fora do território também? Como que está funcionando as apresentações que vão acontecer no presencial? Sim, isso é muito importante, Ana. E ver que essa é uma pauta, né, que é trabalhada em todos os territórios, né? É uma pauta que a assistência traz, né, sobre refletir sobre as prostitudes, sobre o racismo, sobre a importância da gente discutir, né, um mundo mais acessível para todas as pessoas, sem segregações, né, sem esse olhar de preconceito com as pessoas pretas, né, de racismo mesmo. Isso para mim é significativo. E sim, a gente teve inscrições da região noroeste para o presencial. Então, o Projem, além de fazer parte do remoto, também trará pessoas para o Sarafro presencial. O pessoal da PUC também está todo dividido em várias regiões aqui de Campinas, né? Vocês também farão parte desse dia. Então, a gente conseguiu gente de fora do território da Norte, fora do Shalom, sem contar, né, o pessoal da Vila Mendonça, da RIA, que também vão compor com a gente. E como que tá sendo a participação nos eventos, Vitor? Você percebe que tem algum público que tá fazendo maior proveito desse espaço, no sentido de achar ali um lugar para participação, para contribuição coletiva? Eu penso no jovem, na mulher. Como que tá sendo isso nessas últimas edições que você participou? Bah, que legal, Vitor. É bom saber que a aderência ao evento presencial tem ampliado, isso eu acho muito importante, né? E queria ver contigo, assim, o quanto tu acredita, né, que a arte e a cultura são ferramentas essenciais na luta antirracista, né, no empoderamento da população preta, no empoderamento da cultura afro. E se de alguma forma esses eventos são também uma porta de entrada para as demandas que o território do Shalom, o que os usuários têm a passar para o serviço. O que tu acredita nisso? Tá, eu vou responder primeiro a Carol e depois eu respondo você, Ana. Carol, o nosso público hoje, ele, né, de 6 a 14, ele é bem misto. Temos a juventude também, eles ocupam bem esse espaço nas participações, tanto no processo organizacional, né? A gente consegue muito fazer a organização das ações junto com o 6 a 14 IPJ, né, que é o Programa da Juventude, no Sonhos de Periferia.
E eles quem compõem as partes, né, do remoto, por exemplo, esquetes, contribuem com falas. Então, a participação da criança e do adolescente ela é significativa e o nosso público de CCI trabalha também na mesma proporção, mas num processo mais de apresentar, de levar apresentações ao invés de, neste Sarafro, pelo menos, não está compondo tanto a parte de organização. Então, é uma participação bem homogênea. Todos os serviços, né, os dois serviços, se articulam, seja para organizar e participar, ou só para organizar. Então, é uma participação significativa, né, dos dois serviços que a gente tem. Bom, Ana, quando você fala sobre a cultura e a arte, né, como manifestação para o enfrentamento, eu vejo que é uma ferramenta essencial. A arte, a cultura, ela traz leveza. Mas ao mesmo tempo que ela traz leveza, ela traz momentos reflexivos. Então, quando eu sou uma pessoa preta que vivencio violências e vou até um espaço, né, um microfone ou qualquer que seja, e falo sobre essa dor, né, vindo de um processo empírico, olhando para minha luta, eu faço um movimento reflexivo, né? Quem está fora dessa situação de violência passa a refletir sobre o que foi dito, sobre o que foi discutido. Então, quando a gente olha, né, o Sarafro, por exemplo, e a gente vê crianças falando sobre movimentos antirracistas e muitas vezes crianças brancas falando sobre esse movimento, a gente pensa, poxa, eu sou uma pessoa branca, será que eu posso também compor esse movimento antirracista, né? Ou para além, quantas vezes será que eu fui uma pessoa racista? Ou quantas vezes talvez eu também tenha feito parte de um momento de segregação, né? De um movimento de segregação da cultura das pessoas pretas. Então eu acredito que vale muito a arte e a cultura como uma ferramenta para acessar, tocar essas pessoas, né, para levá-las para uma reflexão é, profunda sobre, de fato, quem elas são e de como elas agem e reagem dentro das suas fobias na sociedade e como que ela pode levar para uma transformação final, sabe, de mudança de comportamento mesmo. E esses espaços como o Sarafro, como a gente tem o Sarau do Adolescer lá no Regina Amélia, o Festival de Cartas na Vila Mendonça, outros movimentos também que existem pela cidade, como que isso também pode levar as crianças e os adolescentes e usuários se reconhecerem enquanto figuras dentro dessa sociedade que eles compõem, né? Então, além de poder transformar quem está fora dessa questão, dessa luta, dessa violência, também faz com que a gente se identifique, com que a gente se encontre dentro da nossa história de fato. Então, esses movimentos, para mim, são essenciais. Essenciais mesmo. Perfeito, Vitor. Muito obrigada por compartilhar com a gente, por trazer também para nós essa reflexão sobre a importância da arte, da cultura, nesse sentido de empoderamento, de reflexão. É maravilhoso, muito obrigada. A gente vai encerrar daqui a pouquinho. Eu queria saber se você tem algum recado final, algum convite especial para o Sarafro e agradecer de novo a sua participação e dizer que foi muito importante pra gente. Bom, meninas, eu quem agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui, por poder falar um pouquinho do que eu faço, do que o que o Shalom executa, né, no seu dia a dia, das lutas que aquela comunidade enfrenta e traz, né, num todo. Então eu quero agradecer por poder compartilhar isso aqui com vocês e para quem mais acessar essa informação. E o convite que eu faço para vocês e a reflexão é essa, né? Vamos buscar por mais respeito, por mais acesso, mais equidade, menos violências, menos segregações, né? Mais respeito pelas diversidades culturais,
pelas religiões, pelas orientações sexuais, pelo gênero das pessoas. Então, vamos buscar uma sociedade mais respeitosa, né? Para que a gente tenha os nossos direitos assegurados e garantidos. E também fazer o convite para vocês comporem com a gente, estarem lá no dia 9 de novembro, às 3 da tarde, na Rua Valdir Santos de Oliveira, número 100, no Parque Shalom, aqui em Campinas, para celebrar conosco, né, o Sexto Sarafro, que vai estar lindo, gente. Eu tô acompanhando ali as inscrições e eu tô apaixonado já por tudo que vai acontecer. Fica mais uma vez a minha gratidão e o convite. Venham participar do Sexto Sarafro. É isso aí. Esse foi o bate-papo com o nosso queridíssimo Vitor, assistente social. Bate-papo maravilhoso com pessoas maravilhosas. E vamos juntos aí nessa luta, nessa divulgação aí dessa cultura tão incrível. O Sarafo está acontecendo. Vamos participar, vamos continuar nesse networking, espalhando essa cultura e que nem o Vitor falou, né? Tentando construir mais uma sociedade cada vez mais respeitosa. Esse foi o podcast. Vamos que vamos!